Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta webinar. A gente vai dar alguns minutinhos de tolerância aí, porque a gente sabe que são muitos os inscritos, né? E graças a Deus a gente teve um quórum bem interessante. Então a gente vai esperar pelo menos uns 3 minutinhos para então começar a nossa webinar, tá bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta webinar. Meu nome é Rinara Pupo, eu sou consultora ICS na Dupay, a empresa responsável por promover este momento com todos vocês. Tá? Para a gente é uma alegria muito grande saber que temos tantas pessoas aí envolvidas na causa, né? Em causas sociais e engajando também, todos engajados num único propósito. Tá? Foi com esse objetivo que a Dupay, essa empresa que está promovendo esse webinar, a nossa empresa, desenvolveu também ferramentas tecnológicas para otimizar ainda mais a captação de recursos. Isso a gente vai falar durante todo o momento que a gente estiver aqui. E durante esses 40 minutos, a gente vai ter um consultor do terceiro setor, que vai falar com a gente, é o Vinícius Ventura, que está aqui ao meu lado. Nós temos também o Vitor Rezende, que é um consultor do PEI, que vai apresentar uma ferramenta de captação de recursos para vocês. Tá? Então, a gente vai falar sobre captação de recursos e a gente vai apresentar formas de captar recursos também. Tá? Ao final, a gente vai ter vários conteúdos aí de relevância, são dicas importantes para instituições de vocês. E após essa webinar, né, a gente vai selecionar todos os nomes e a gente vai fazer o sorteio de uma mentoria para uma instituição. Tá? Então, a gente vai pegar também o e-mail de vocês e a gente vai enviar o e-book que a gente preparou para todos vocês que estão participando dessa webinar. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer um momento de reflexão com vocês, tá? Então, eu vou trazer algumas perguntas. Essas perguntas, a gente vai ter um tempinho para pensar também na realidade da sua instituição. Então, pensem enquanto instituição, como que vocês têm feito a captação de recursos na realidade de vocês, tá? Vamos começar, então, com a primeira pergunta, que é: sua instituição acompanha as exigências de comportamento do seu doador? Vocês já pararam para pensar um pouquinho qual que é o comportamento do seu doador? Aonde ele está? Qual que é o perfil desse doador? Isso é importante para toda instituição, identificar o perfil dessas pessoas, tá? A segunda pergunta... Passa para mim, Victor. Sua instituição utiliza alguma ferramenta tecnológica de captação de recursos? Se vocês fazem a captação de recursos, qual a forma de fazer essa captação? Vocês utilizam, de repente, só receber na instituição ou só via conta bancária? Como que vocês fornecem ferramentas para essas pessoas, para chegarem até vocês? Em quais canais de comunicação vocês estão? É o suficiente para encontrar o seu doador? É fácil para o seu doador te encontrar? Vocês utilizam das redes sociais, site? Pense um pouquinho em quais são os canais de comunicação que a sua instituição utiliza hoje, tá? Vamos passar para a próxima. Você acredita que o caminho de acesso do seu doador à sua instituição é curto, é prático, é fácil? A gente tem que pensar que a gente vive em um mundo que exige praticidade, né? Cada vez mais a tecnologia está aí a nosso dispor, exatamente para oferecer praticidade, rapidez, conforto. Será que a gente tem feito um caminho mais curto até o nosso doador, para que ele chegue com facilidade até a gente?
Você consegue compreender que a tecnologia está disponível para otimizar processos e oferecer conforto e praticidade? Você já parou para pensar no seu ambiente? Quais são as ferramentas que você utiliza enquanto pessoa física, por exemplo? Como que você faz no seu dia a dia para chegar até as instituições que você precisa? Já parou para pensar no conforto que essas ferramentas te oferecem? Então vamos pensar um pouquinho enquanto instituição, tá? O mundo que a gente vive, esse mundo é um mundo que exige mudança de comportamento. Se a gente for observar, a gente tem aí que para a gente conversar hoje, a gente utiliza a internet. Estamos aí em mais de 200 pessoas, né, nessa webinar, e a gente tem um canal que une todo mundo, que é a internet, através do computador, através do celular, através do tablet. Então, a gente também utiliza da tecnologia para unir pessoas, né? Para pedir, por exemplo, você quer pedir comida, hoje tem aí aplicativos, né, como o iFood, enfim. Para pedir transporte, a gente utiliza o Uber, o 99, enfim. E para ver filme, Netflix, por que não oferecer também canais em que a sua instituição possa ser encontrada com facilidade? Por que será que algumas instituições ainda não proporcionam esse relacionamento de e conforto e praticidade? Né? Vamos pensar um pouquinho com relação a isso. Bom, para a gente continuar com esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, vai ser de grande valia para todos vocês que estão aí, né? Eu convido agora o nosso consultor, Vinícius Ventura. Vou falar um pouquinho da história do Vinícius para que vocês conheçam um pouco mais deste profissional, tá? O Vinícius Ventura, ele é filiado à Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR. Ele atua há cerca de 11 anos com o terceiro setor, institutos, fundações, a paz e outros. Em Minas Gerais e atualmente no estado do Espírito Santo, ele avalia projetos de impacto e investimento social privado, mobiliza a comunidade do terceiro setor no Espírito Santo, é CEO e consultor em gerenciamento de projetos e captação de recursos pela VMV Consultoria, especialista em gestão pública municipal pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, com MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Vinícius também tem atuado, né, com Marcelo Stravis, e estarão juntos em uma bancada na próxima quarta-feira, dia 22, isso. Aproveito, próxima terça-feira, isso, na próxima terça-feira, aproveito para fazer um convite a todos vocês também em São Paulo. Então, na bancada, Vinícius Ventura também vai estar com o Marcelo Stravis. Tá? Vou passar agora a palavra para o Vinícius. Vinícius, seja muito bem-vindo e aproveitem bastante desse momento com o nosso consultor convidado. Renara, eu que te agradeço a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Agradeço também, né, a presença de todos aí no Brasil inteiro presente conosco, né? E hoje a gente vai poder conversar aqui sobre captação de recursos, né, de forma estratégica, importante, né, para o nosso terceiro setor. Eu queria primeiro convidar vocês, ainda quem não pegou uma caneta, um bloco de anotação, que pegue um bloco de anotação, pegue uma caneta, né, para que vocês possam aproveitar esse momento, justamente, pessoal, para que vocês possam levar isso para a instituição de vocês, levar isso para a organização de vocês. O mais importante dessa palestra é você pegar o conteúdo estratégico, levar isso para a instituição e discutir em equipe, tá bom? Muito bem, gente. Então, assim, hoje a gente tem a oportunidade, primeiro, agora, de falar de captação de recursos, mas eu quero trazer uma reflexão para vocês que ela é muito importante. Né? Você sabia que existe 2 tipos de mindset? Pois é, né? Só que só um leva ao sucesso, pessoal. Só um leva ao sucesso. Essas investigações elas foram realizadas pela Carol Dweck, que revelou isso no livro Mindset. Ideias inovadoras que reafirmam o poder de influência das nossas atitudes, né? E muito interessante que ela percebeu, pessoal, as 2 formas de mindset, a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. E qual é aquela de sucesso? A mentalidade de crescimento. E aí, nessa perspectiva, gente, nessa percepção, a pessoa que possui mentalidade de crescimento, ela enxerga sempre uma oportunidade.
ela tem uma perspectiva de crescimento, ela se esforça, ela tem uma atitude, ela assume as suas atitudes em cima das dificuldades. Aquela pessoa com mentalidade fixa, tudo é difícil para ela, tudo é muito difícil. Às vezes eu gosto, se eu sei que consigo fazer, não sei, ela fica com dúvida. Então, se não sei dizer, não quero nem tentar. Então, antes de a gente começar, quero fazer essa reflexão para vocês entenderem a importância de a gente ter uma mentalidade de crescimento na captação de recursos. Para antes da gente entender captação de recursos, primeiro eu preciso entender aquela captação de recursos como investimento, pessoal. E não simplesmente como uma captação de recurso que é custo, ou seja, que sai do bolso. Se eu entendo a captação de recursos como custo para a instituição, como algo difícil para a instituição, eu não vou conseguir ter visibilidade, eu não vou conseguir enxergar oportunidades de crescimento. Agora, se eu entendo que é investimento, é diferente. Pois é, pessoal. E assim, em algum momento na nossa caminhada, na nossa vida, a gente precisa fazer escolhas, não é verdade? A gente precisa fazer uma escolha. E uma delas é optando por uma mentalidade de escassez ou uma mentalidade de abundância. Uma exclui a outra, pessoal. Se eu opto pela mentalidade de abundância, eu vou ver oportunidades, grandes oportunidades. Isso vai me favorecer coisas excelentes. Se eu opto para a mentalidade de escassez, tudo vai ser muito mais difícil para mim. Então, essa é a reflexão que inicia. Captação de recursos é a consequência, principalmente do seu mindset, da forma que você está liderando isso na sua organização hoje. Muito bem, pessoal. Captar recurso, antes de tudo, é muito importante que a gente entenda. É a pessoa certa solicitando ao potencial doador correto a quantia exata para o momento adequado e no momento chave e de forma correta. Ou seja, pessoal, quem pede esmola ganha trocado. E essa é a nossa ideia de captação de recurso, ela é completamente diferente. Captar recurso é planejar, é saber quem é aquela pessoa certa que eu tenho que buscar, que eu tenho que encontrar e qual o valor exato que eu preciso pedir de forma quantificável para que essa pessoa saiba muito bem qual vai ser esse investimento. Então, assim, é um momento chave, é uma forma correta. Então, captar recurso não é apenas um pedir dinheiro, pedir esmola. Captar recursos é muito além do que isso. E muito bem, gente. Captar. E como que vão? Bom, eu preciso dentro da minha organização. Muitas das vezes, a maioria das organizações do Brasil, né, pessoal, acompanho isso muito pela BCR e pelas parcerias e consultorias que a gente vem fazendo, que captar recursos tem sido um grande desafio para as organizações, na verdade. Eu entendo que essa é uma grande dor. E a gente nota isso muito. Há uma demanda de atividade para captar recurso, porque precisa ser coordenada, organizada, estratégica. Então é isso, né? Não basta fazer apenas o bem, precisa fazer o bem feito, de forma organizada, de forma planejada e estruturada. E aí, assim, é muito importante que você precisa, é um ponto de partida, né? Assim, um objetivo sem um plano é apenas um desejo. Assim, organização, primeiro garantir, para você captar recursos, tem que se organizar. Seja designando uma pessoa, definindo um membro da equipe para ser o responsável, procurando capacitação e formação. E hoje, pessoal, a gente tem grandes oportunidades. Seja na produção de material, que a gente encontra em ferramentas também estratégicas de captação, seja em conteúdo relevante. Temos muito material que tanto eu, Marcelo Stravisso, principalmente, vem contribuindo muito nesse setor. Então, o ponto de partida é: defina um plano, designa uma pessoa e vamos começar a pensar isso de forma estratégica na organização. Então, antes de falar de captação online, eu preciso ter um plano, uma direção para chegar lá. E essa direção eu preciso ter um plano estratégico de captação de recursos. Um planejamento, né? Exatamente, Rinara. É isso mesmo. A gente precisa ter clareza onde nós queremos chegar. Porque se eu não tenho clareza onde chegar, qualquer caminho serve, não é verdade? E pois é, então assim, podemos entregar aqui para vocês várias estratégias, e nós vamos falar isso agora no final, no momento chave, né? Vou falar isso durante o encontro, que existe várias formas de você captar recursos. Mas antes disso, é definir um planejamento. Se você não saber muito bem o cenário que você quer atingir, se você não conhece muito bem o seu financeiro, se você não tem clareza de qual é a meta financeira do próximo ano, e aproveitando a oportunidade, pessoal,
Nós estamos no mês de outubro, chegando quase em breve em novembro. Já é o momento da gente começar a traçar a meta financeira, o nosso planejamento para o próximo ano. Documentar o plano, criar estratégias, manter essa chama acesa, ela é fundamental. Então, gente, há um processo de captação de recursos, né? Há um processo muito claro que é, primeiro eu planejo, eu defino, eu me organizo, é a entrada da organização, é a entrada, né? É o planejamento. Logo depois a gente inicia um processo de realização de captação, e aí é muito importante, pessoal, que a gente possa definir diversas estratégias de captação, né? Porque a gente precisa buscar, seja captação via governo, captação via edital de iniciativa privada, captação via captação online, lei de incentivo. Sabe quando você olha para uma pizza e vê ela partida em vários pedaços? Essa é a ideia de pensar em enxergar a sua fonte de financiamento. É você observar os seus recursos de vindos de grandes áreas, né? E aí, fechando, qual é a saída, né, desse processo? A saída é assinar acordos, é receber investidores, é receber seus doadores. Nada disso adianta, pessoal, se a gente não tem clareza dos nossos requisitos, sabe, Rinara? Dos nossos requisitos internos. Muitas das vezes eu tenho encontrado isso muito no Brasil afora e muito aqui no estado do Espírito Santo. Quantas organizações ainda não têm clareza da sua causa? Quer saber mais uma grande dificuldade, pessoal? Casa arrumada. Edital, estatuto, regimento interno, planejamento. Isso é requisito, documentação em dia. Captar recurso é consequência. A primeira etapa de uma avaliação em projetos, por exemplo, é a documentação. Então é muito importante, até para você captar online, sem dúvida nenhuma, a sua casa tem que estar arrumada, seu instituto tem que estar organizado, a sua PAI precisa organizar. Então, gente, isso é muito importante. Dedicação. Dedicação. Sustentabilidade. Isso são requisitos fundamentais para se construir uma captação de recursos estruturada. Agora, não adianta, Rinara, ter requisitos internos se não tiver requisitos externos, pessoal. O que é requisito externo? Importante. Anota aí. Transparência, comunicação, parcerias e clareza na solicitação de doação, pessoal. Transparência, eu quero dizer, você publica seu relatório todo ano de atividades? Como que está a sua comunicação nas redes sociais? Como que está sendo as suas parcerias? Lá no seu site, você tem um botão de doação no seu Facebook? Como que você está redirecionando o possível doador para que faça a doação para sua organização? Então, tem que ter clareza para solicitar a doação. Olha que interessante, gente. Não posso falar de captação de recursos se eu não trazer esses dados. As doações do Brasil em 2019. 7 em cada 10 pessoas no Brasil doaram dinheiro nos últimos 12 meses. R$ 200, pessoal, foi a quantia típica mediana doada. Isso está no relatório que foi um retrato da doação no Brasil. Então aproveite a oportunidade para entender que há uma tendência na doação. Vou deixar, inclusive, pessoal, esse material vai ser encaminhado para vocês, tá? Acho muito importante que vocês tenham esse material, mas anotem as ideias que surgem aí. Olha que interessante. Qual é o principal motivo? O principal motivo por que as pessoas doam? Porque faz bem, se sentem bem. É uma razão mais comum para doador. Está lá em primeiro lugar. 57%, pessoal, doaria mais se tivesse mais dinheiro. 46% doaria mais se soubesse como o dinheiro será gasto. Ou seja, faz bem às pessoas. A pessoa tem vontade de continuar doando, mas uma coisa é importante: a gente precisa ter transparência no nosso trabalho. E as pessoas, cada vez mais, isso tem aumentado, tem exigido de organizações que elas sejam transparentes. Olha que interessante, esses dados vale a pena vocês estudarem. 68% das doações do Brasil é dinheiro. Olha que interessante. Só que isso vem se desconstruindo ao longo do tempo. E nós temos cada vez mais mudando a forma de doação. Olha como que a online, via conta bancária, cartão de crédito, tem crescido. Via uma plataforma digital. O que isso significa, pessoal? Significa muito. Por quê? As pessoas, mesmo que elas acreditem na causa, mesmo que elas doem com amor, elas querem facilidade. Elas querem tranquilidade, não é verdade? Elas querem ter facilidade em doação. Elas querem que a doação seja realizada de forma automática.
Isso é um detalhe importante. E muitas vezes a pessoa não sabe nem qual o caminho, né, Vinícius? É Qual que é o isso aí. caminho de chegar até essa instituição que quer receber, que precisa, na verdade, dessa doação. Exatamente. Né? Então isso é muito importante. Então, primeira coisa, gente, temos que conhecer nosso público doador. Quem é essa pessoa? E mais do que isso, a gente precisa facilitar para eles a doação. Gente, 13 bilhões as organizações da sociedade civil receberam de pessoas. Isso foi realizado na pesquisa doação no Brasil do IDES. Isso é um potencial? Isso é um potencial. Né? Há um grande potencial aí. Olha que interessante esse dado. Na doação em dinheiro, qual a sua reação mais comum quando você é abordado para fazer? Eu escolho com cuidado a causa para a qual vou doar meu dinheiro. Pessoal, a organização, a ONG, né, ou seja, qualquer um delas, que esteja se organizando, esteja sendo transparente, publicando suas atividades, fazendo de forma correta, certa, cada vez mais as pessoas estão escolhendo por elas. Então eu escolho com cuidado, as pessoas estão escolhendo com cuidado para onde que vai o dinheiro delas. Muito bem. Olha outra interessante pesquisa. Essa pesquisa foi feita por uma empresa muito bacana, uma agência, a Nossa Causa. Ela fez uma pesquisa com 414 organizações brasileiras, pequenas e grandes organizações brasileiras. E o que estava em comum? Né? Estava comum. É que a doação de pessoas físicas estava em primeiro lugar. Certo? Estava em primeiro lugar. 51% dos recursos dessas instituições vêm de doadores. Mais uma vez estou afirmando, é uma tendência. Essa é uma tendência. Saiu agora, recente, ontem foi publicado o ranking global de solidariedade no mundo, né? É uma pesquisa que é feita em 126 países. Em todo o mundo, nós temos cerca de mais de 2 bilhões, bilhões, né? 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que ajudaram um desconhecido na última década. Gente, representa 48% da população mundial. Isso é estratégico demais. As pessoas querem doar, mas não sabem como doar. Olha aí a posição da doação no Brasil. O Brasil ainda está muito lá embaixo, mas ele é o oitavo na América do Sul. Né? Nós temos 28% da população envolvida em ações solidárias. Por que eu trago esses indicadores para vocês? Para vocês perceberem a oportunidade, o número de potenciais doadores que a gente possui no Brasil. Agora, começa a pensar, gente. Esse número é grande, eu falei número de Brasil. Começa a pensar comigo, vem comigo aqui, pensa comigo. De dentro para fora, começando de dentro, aonde você está na sua instituição, quem são os potenciais doadores ali? Será que as pessoas que já estão próximas de mim? Será que as pessoas que já estão em torno da minha comunidade? Será que são familiares dos meus voluntários, dos meus profissionais que trabalham comigo? Quem são os potenciais doadores? Começa essa ideia de dentro para fora, justamente para a gente pensar, para a gente garantir um exemplo. Muito bem, eu falei de doações, não falei? E agora olha o que eu estou falando para vocês aqui, eu trago uma pesquisa de janeiro de 2019. Eu não quero ficar muito em pesquisa, mas eu trouxe isso para vocês compreenderem o conceito importante do que eu vou dizer para vocês. Gente, a gente tem mais dispositivos digitais no Brasil do que pessoas. Incrível, na verdade? Ou seja, nós temos pessoas hoje no ponto de ônibus, nas grandes cidades, pequenas cidades, com um celular na mão, dentro do carro, escutando uma música, estão dentro do carro, nos congestionamentos das grandes cidades, com o celular na mão. Não deveria, na verdade, mas estão. Nós temos gente com diversas acessos às redes sociais, né? Seja em vários lugares. Então, assim, seja computador, tablet, celular. Nós temos mais celulares do que pessoas hoje no Brasil. Gente, olha que interessante. E aí eu pergunto para vocês, como que está o posicionamento de vocês nas redes sociais das organizações? Vocês estão se posicionando bem? Nessa pesquisa aí, essa pesquisa foi realizada, né? E olha que interessante. A rede social mais utilizada hoje no Brasil é o YouTube. Incrível que pareça, 95% da população opta pelo YouTube. 90% no Facebook.
O WhatsApp, 89. E o Instagram, 71, na verdade. Olha só essas oportunidades que nós temos. As pessoas estão acessando essas redes. E como que nós estamos comunicando com essas pessoas? Como que a gente está se comunicando? É isso que a gente precisa ter clareza onde nós devemos chegar. E aí muito claro, né? A gente tem uma tendência lá que o YouTube é o mais usado, mas o Instagram hoje, ele é o que está crescendo cada vez mais. É a rede preferida das pessoas. E como estão as suas publicações? E dicas fáceis, pessoal. Você sabe muito bem que se você colocar lá no feed, lá no Instagram, um textinho pedindo doação, se você botar um link lá, a pessoa não consegue doar. Se você coloca um link na sua bio, lá na frente do Instagram, lá você consegue. Então redirecione por meio das publicações que você faça para você pedir doação lá no feed, onde você pode botar um link que pode ser redirecionado para o seu site. E hoje também tem os stories, né, Vinícius? Que você pode usar os stories para mostrar um pouco mais da realidade da sua instituição. Então, ali você pode trazer o seu doador para os bastidores, né, do que acontece na sua instituição. É bom explorar todos esses canais, porque os doadores estão em todos os lugares. Sim. Né? Muito bem, muito bem. Isso mesmo, Renara. Como que você está comunicando com o seu potencial doador? As redes sociais possuem um grande potencial, não é verdade? Tá aí, e aí essa é a grande pergunta. E aí, pessoal, há uma oportunidade? Né? Pensa nisso comigo. Há sim uma oportunidade. Eu trouxe aqui um exemplo de que é uma persona. É do contexto do marketing digital, né, pessoal? O que é persona? Praticamente assim, talvez o nosso público-alvo, né, no terceiro setor. Mas persona é aquela pessoa principal que a gente se comunica, né? Quem é o nosso potencial doador hoje? Desculpa. Quem é? Olha que interessante, a nossa causa ela definiu que a persona é uma mulher de 42 anos, pós-graduada, faz doações de pessoas físicas, mora em São Paulo, é presidente de uma organização. Foram as pessoas pesquisadas para uma pesquisa que ela realizou para entender o cenário da comunicação do terceiro setor. Então eu digo agora um desafio. Primeira tarefa para você amanhã. Você vai reunir com a sua equipe, seja em algum horário, você vai discutir com a sua equipe quem é o potencial doador da sua instituição. Essa é a primeira tarefa. Anota aí. Primeira tarefa. Quem é o meu potencial doador? E aí começa a definir mesmo. É uma mulher? Ela tem. Quem que ela é? Ela tem quantos anos? Define que a comunicação sua vai ser muito melhor e mais direcionada. Pesquisa sobre isso. Inclusive tem um site gratuito para você construir a persona. Pesquisa que vale a pena. Joga no Google. Gente, o doador é esse aí, ó. Ele tem interesse, ele tem vínculo com a causa e ele tem capacidade de doar. É esse o doador. E você precisa definir quem é o perfil dele. Agora, definimos um planejamento de captação de recursos, entendemos quem é a persona que nós vamos nos comunicar para captar recursos. A gente precisa ter clareza que nós temos que ter um objetivo SMART, né? Uma meta SMART. É uma ferramenta que não tem um objetivo de definir. Né? SMART é o que, pessoal? É um objetivo que tem que ser específico. Por exemplo, eu vou construir uma sede. Construir uma sede. Eu vou captar 50 doadores. Específico. Tem que ser mensurável. Por que tem que ser mensurável? Porque no final do tempo do que eu vou definir para a gente atingir esse objetivo, eu tenho que medir. Será que eu atingi esse resultado? Então, se eu vou captar 50 doadores, então, ou seja, quando eu chegar lá no fim, ou seja, quando eu fizer todas as atividades que eu defini fazer para captar recurso, e eu falar, eu consegui 50 doadores, aí eu vou medir esse resultado, eu vou entender que eu consegui atingir. Ele tem que ser alcançável, né, pessoal? Não adianta não ter nenhum doador na minha base hoje, ou seja, na minha organização, e eu querer 1000 doadores em um mês. Isso não é atingível. O que é atingível é a partir de metas estratégicas, a partir da necessidade de cada instituição. Não existe uma solução mágica, entendeu? Não existe uma solução que é para todos. Isso depende do encontro entre vocês, se encontrarem e chegar à conclusão. Pode definir que daqui a um mês a gente vai tentar trazer para a nossa organização 15 doadores. Tem que ser relevante. Tem que ser relevante, tem que ser algo importante para a instituição. E tem que ser temporal. Ou seja,
tem um tempo para ser atingido. Então eu vou captar 50 doadores da seguinte característica para financiar um projeto específico até final de 2019, até janeiro de 2020. Então tem que ser claro o meu objetivo. Muito bem. Vantagens na captação de recursos, pessoal. O que é vantagens na captação de recursos online? E aí é muito bom isso a gente entender. Pessoal, eu vivo isso muito nas APAES que eu atendo, pelo Brasil afora e aqui no Espírito Santo. Né? A gente desenvolve diversas estratégias, seja consultoria online, consultoria presencial. Né? O que a gente percebe? Eu vejo isso muito perto. Eu tenho organizações que têm um orçamento de 2 milhões de reais. Muito dinheiro, Rinara. Verdade. 2 milhões de reais. E sabia que eles não conseguem pagar o coordenador administrativo? Não conseguem pagar um gerente? Por quê? Porque esse recurso vem de edital, muitas das vezes, de convênio governo. E muitas das vezes é o que, pessoal? Marcelo muito fala isso. É carimbado. Projeto carimbado. Ou seja, tem uma finalidade específica. Tá, mas Vinícius, o que quer dizer isso? Quer dizer, pessoal, que eu não vou poder comprar esse passador de slide se ele não tiver na planilha do orçamento do projeto. Eu não vou conseguir trocar a torneira que quebrou da cozinha da minha instituição. Por quê? Porque esse recurso não pode, vindo de projeto, não pode ser desviado e nem tem outra, não pode partir para uma outra finalidade. Ele tem que ser específico. Então é isso, pessoal. Captação de recursos online permite a gente liberdade financeira. Permite a gente ter liberdade de fazer gestão. É uma tendência, Rinari, e a gente precisa refletir isso muito. E a gente vai fazer isso agora, dia 22 em São Paulo, no evento de inovação da BCR, que está completando 20 anos. Nós vamos discutir sobre inovação, tecnologias na captação de recursos, que exatamente diz isso. Captação de recursos, pessoal, é escala. O que é escala? É uma palavra muito utilizada nas startups. Escala é como que eu consigo crescer em pouco tempo, mas um período determinado. Né? Como que eu vou conseguir crescer? E há a possibilidade de crescimento. Né? Eu tenho instituições que já fizeram metas estratégicas de captar 15 doadores, que conseguiram captar 30 e que conseguiram chegar a 100. Tem organizações como Médicos Sem Fronteiras, Greenpeace, por exemplo, que estão num processo de escala incrível, que é um case de sucesso. Né, é das grandes instituições que, inclusive, é as instituições que estão com o prêmio Melhores ONGs. É uma delas que a gente está com a PAI de Anápolis, por exemplo, que tem um espetáculo de trabalho. Né? Facilidade na captação, maximização das doações, recorrência na doação. Então, assim, captação online nos permite maximizar, ou seja, aumentar a doação, facilidade, ou seja, é mais fácil, é automatizado, sabe, Renara? Permite essa automatização. Prático, né? E é isso que no mundo inteiro está fazendo, no Brasil inteiro. E essa ideia também de recorrência, né? Então, ou seja, eu vou doar uma vez, e quando eu dou uma vez, eu já defini que eu vou doar por 1 ano, por 12 meses. E aí, isso é muito interessante e permite um trabalho legal. Agora, não adianta, pessoal, apenas captar recursos e não ter relacionamento com o doador. Precisamos ter. E aí, relacionamento, ela é estratégia. Né? Olha que interessante, eu trouxe para vocês. Esse material é excelente, tá? Vale a pena. É a ideia do funil da captação de recursos. Então, ou seja, como que eu consigo atrair as personas? Lembra que eu disse? A gente tem que definir a nossa persona, a pessoa que a gente vai buscar recursos, que a gente vai captar, o nosso potencial doador. Então a gente começa a atrair. E a gente começa a enxergar essa persona onde? A partir da comunidade, do entorno da nossa organização. É isso mesmo, são os estranhos em alguns momentos. São essas pessoas estranhas. Então, no primeiro momento, a gente precisa pensar como que a gente se comunica. São pessoas da comunidade, que podem ser conhecidas, pode, mas são a maioria estranhos também. Que se identificam com a causa. Que se identificam com a causa. Então a gente começa a se relacionar. Olha que está no verdinho. Você tem um blog da instituição, um site, uma mídia social, então você começa a falar com essa pessoa, a se comunicar com essa pessoa. À medida que você vai se comunicando e mostrando para ela que é importante ela ser parceira da instituição e doadora, você começa a converter elas em visitantes, a visitar seu site, a visitar sua instituição. E é uma ação, Renara, específica que você quer que as pessoas tomem. Tá? Então, assim, é muito importante, depois que a gente
trouxe essas pessoas convertemos essas pessoas a ser nossas visitantes, primeiro a gente atraiu e convertemos, a gente tem que ser claro e direto com elas. Por exemplo, você pode, eu fiz isso recente, né? A gente tem falado isso muito com as instituições. Produzem conteúdo. Por exemplo, instituição para pessoa com deficiência. Por que não? Vocês não podem fazer um e-book, um material, uma apresentação sobre como cuidar da pessoa com deficiência em casa. Quais são os cuidados de saúde mais importantes? Como, por exemplo, fazer um banheiro, construir um banheiro adaptável. O que significa? Você está instruindo as pessoas. É uma ação específica. Então você coloca isso no seu site, por exemplo, como cuidar da saúde de crianças. As pessoas interessadas vão começar a perceber isso e vão começar a te deixar disponível para você o seu contato. Olha aí, cria um formulário simples, um cadastro, uma landing page. Call-to-action é o quê? Um botão de doação. Você vai ter lá no seu site, em algum lugar, um botão que a pessoa possa clicar e acessar esse conteúdo. O que isso quer dizer? Que isso é um potencial doador. E aí, ele te deu o contato, você começa a se relacionar com ele. É uma oportunidade. É a grande oportunidade de você pedir doação. Pediu a doação nesse relacionamento, no botão de doar, num e-mail marketing. Temos ferramentas incríveis que possuem isso. Lista de transmissão no WhatsApp. Qualificação de leads, ou seja, você começa a definir quem são seus principais contatos, né? Publica conteúdo relevante. A partir desse momento que a pessoa ela foi atraída, ela se converteu a ser visitante, ela definiu ser sua seguidora, sua potencial doadora, aí a sua base começa a ser fortalecida e você precisa encantar essas pessoas. Não adianta você pedir o dinheiro de forma certa e correta e, Renara, você não se relacionar com ela. Então você começa a ter essas pessoas dentro da organização, certo? Você começa a encantar essas pessoas, elas se tornam doadores, e aí você tem régua de relacionamento, ou seja, você vai dar boas-vindas, parabéns no aniversário, você vai dizer parabéns para ela um ano que ela está doando, não é verdade? Na verdade, você mostra para ela da importância que ela tem para a instituição, né? Então, você gera um engajamento, né, com esse doador. Isso é muito importante e isso mostra exatamente o que você falou, né, Vinícius? Que é a instituição fazendo o dever de casa bem feito e mantendo esses doadores próximos ali à causa que ele se identifica. Perfeito, é isso mesmo. E essas pessoas que se identificam viram grandes embaixadores da causa, divulgadores, né? Há uma satisfação muito grande, né? Ela se tornou doadora e se a gente comunica com ela, né, constantemente, se a gente convida ela para eventos, enfim, se a gente está se relacionando com ela, elas viram com certeza embaixadores da causa, ficam satisfeitas e elas vão ser os principais também captadores de recursos. Já ouviu falar naquilo, né? Que é, assim, é o boca a boca que vai crescer? E é isso mesmo, pessoal. Agora eu vou trazer para vocês, né? Isso aí é importante, vocês vão ter esse material. Não se preocupem em anotar tudo, anotem as principais ideias, porque em cima disso vocês vão poder construir planejamento. E aí agora eu vou mostrar para vocês rapidamente alguns exemplos de estratégias interessantes de captação. Muito bem. Use o real poder da internet na captação, pessoal. Olha isso é uma página de doação. Então, a primeira coisa que é muito importante, a instituição precisa ter uma página de doação que permite a doação recorrente e outra coisa, que tenha fotos impactantes. Então, primeiro você tem que ter clareza na página. E a pessoa ir lá doar. Existem muitas instituições que utilizam muitas plataformas de pagamento. É diferente das plataformas de doação. Plataforma de pagamento é de pagamento, a gente paga serviços, compra alguns determinados produtos na internet, mas página de doação, plataforma de doação, ela tem sua estratégia diferenciada. É muito importante a gente entender isso, tá? É muito importante a gente compreender. E uma outra coisa muito importante, nós temos muito no mercado páginas de pagamentos que tem aí no mercado, que tem taxas altíssimas, por exemplo, de doação. À medida que você doa, ela recolhe uma taxa bem alta do que doou para a empresa, né? Porque é a visão do lucro. Agora, a página de doação, ela muitas das vezes possui essa acessibilidade, ela é muito mais acessível. Essa aí da Pá de Anápolis, né, a gente construiu muito legal, numa das melhores ONGs aí. Outra coisa, pessoal, botão de doar. Gente, lembra que eu falei? Tem que ser claro, específico.
Entrou no site, insere um botão de doar, doe aqui. Convide as pessoas a doar. As pessoas têm que ter clareza onde chegar. Então você entrou no site, doe aqui. É isso que as melhores instituições internacionais têm feito. Então essa é uma estratégia importantíssima, que muitas organizações no Brasil afora, Rinara, não tem clareza desse botão. Então chame as pessoas para doar, tem que ter um botão que te redirecione à página de doação. E é importante trazer também, né, Vinícius, que muitas vezes as pessoas acreditam que a página no Facebook, ela substitui o site. E, na verdade, isso não é o correto, né? Porque quando você busca uma informação institucional, ou seja, a informação da sua causa ali, no caso da sua instituição, você vai ser direcionado para a página no site, que é o canal institucional, É o isso canal aí. Então oficial da você está no instituição. canal oficial da instituição, pessoal. Que a Renata falando. Então, o botão de doação, clicou nesse botão, vai direto para a página de doação específica, com valor específico que você pode organizar. Por exemplo, eu doe R$30, doe R$60, doe R$100. É muito importante ter um valor ali no meio, tá, pessoal? Você tem um valor grande e um valor no meio, que a tendência é pessoal doar aquele valor no meio ali, talvez os R$60. Então vale a pena. Outra estratégia é o QR Code. É inovador no terceiro setor e nós temos que caminhar e temos, Renara, que acompanhar a tecnologia. O terceiro setor ele tem que virar a chave. Né? A inovação está acontecendo e nós não podemos perder essa oportunidade. Os negócios sociais de impacto estão observando isso, as startups estão crescendo. O terceiro setor precisa virar essa chave. Virar essa chave é inovar na captação. Doe com QR Code, por exemplo. Né? Ou seja, você pode estar num evento, você imprime-se um cartaz, cola na festa junina da sua instituição, na sua festa de Natal, e convida as pessoas com o celular delas, elas com a internet, a doar. Elas vão abrir o aplicativo de fotos e vai doar, vai redirecionar para a página de doação da sua instituição. E perfeito, você está doando. Convida as pessoas a doar, divulga no WhatsApp, aproveitem a oportunidade. Tudo é uma oportunidade. O WhatsApp, acabei de falar, cria sua lista de transmissão no WhatsApp, que é uma ideia fácil, pessoal. O Gmail, por exemplo, a gente não geralmente cadastra o nosso e-mail no nosso celular. Pega um celular institucional, cadastra o e-mail, né? O e-mail de vocês, faz uma lista de possíveis contatos e importa essa lista para dentro do seu Gmail, automaticamente todos vão se atualizar em um WhatsApp. Crie uma lista de transmissão, pega o link dessa página doação que eu te falei, ou o QR Code, encaminha direto para as pessoas. Começa a se relacionar. Lembrem-se, nada de muita corrente, também sujeira digital. Não, vamos comunicar de forma estratégica. Envia uma mensagem agora, daqui a 15 dias envia de novo, e vai se relacionando com as pessoas. Outra forma de captação de recursos, financiamento coletivo, muito conhecido no país. Muita gente fala, gosta, outras pessoas não gostam. Por quê? A maioria das pessoas que não gostam é porque também não criaram estratégias de campanha de financiamento coletivo. Não é apenas você botar o projeto na internet, você tem que criar estratégias de campanha, tá? É isso, ou seja, você financia, você bota seu projeto numa plataforma, e aí existe diversas. Primeiro, constrói sua rede de contato, faz um filme de 2 minutos, define quais vão ser as recompensas e as contrapartidas. Isso aí é fator de sucesso, tá? Inclusive, a gente trabalha com consultoria, né, junto parceria com a DuPay, a gente tenta sempre mostrar o caminho para a instituição, porque é importante agregar valor, entendeu? A gente precisa agregar valor, não simplesmente vender um serviço e um produto. A gente tem que, mais do que isso, agregar valor, e é esse o nosso papel aqui. Esse é um outro trabalho muito legal de uma startup aqui do Espírito Santo. Ela desenvolveu um clube, né? A ideia de um clube de consumo colaborativo, que você permite também fazer doação. Você conecta, né, com quem tem o mesmo propósito para ampliar a capacidade de transformação do mundo. Você pode criar essa página. E-mail marketing, régua de relacionamento. Isso é poderoso, pessoal. E-mail marketing. Incrível que pareça. O pessoal falou muito, Renata, um tempo atrás, que o e-mail ia sumir do planeta. Falaram que e-mail ia sumir do planeta, que o WhatsApp ia substituir. Não foi nada disso. O crescimento do e-mail continuou. E hoje, incrível que pareça, a gente recebe mais coisas importantes no e-mail do que em outras redes. O WhatsApp, por exemplo, tá? A quantidade de mensagens de corrente que a gente vem recebendo aí,
Pois é, o que a gente recebia no e-mail. Então, e-mail continua sendo muito importante. Aproveitem. Você tem um mailing. O que é mailing? Uma lista de e-mails da sua instituição. Você tem uma lista de e-mails, comece a se relacionar, comece a captar recursos. Né? Então, tem plataformas inteligentes que podem te ajudar a fazer isso, a captar e a construir uma régua de relacionamento. A gente ajuda muito isso nessa produção automática. Bom, tem apadrinhamento, outra estratégia também, a doação tangibilizada, uma criança, um aluno, eu vou doar para uma criança, um aluno, eu vou apadrinhar, quem faz isso tem essas instituições. Tem também o movimento Arredondar, cresceu muito em São Paulo, está aqui no Espírito Santo também. Você vai fazer uma compra R$22,70, vira aquilo, a pessoa do caixa vai... Você quer arredondar e doar para uma instituição com câncer? Redonda para R$23, aqueles centavos de doação que arredondou vai para a instituição, e também é uma estratégia. Doe mais, doe melhor, o site vale a pena vocês visitarem, anota aí. O dia de doar, né? Tem grandes empresas que fazem isso. E aqui, olha que legal, pessoal. As Havaianas fez uma campanha de comunicação. Você pode buscar uma parceria com uma empresa para doação. Ela fez uma campanha voltada para animais. E olha que interessante. Fez em parceria com o Instituto IP. Então, assim, existem oportunidades. E a grande oportunidade está aí, Renara. Dia 3 de dezembro de 2019, dia de doar, pessoal. Se preparem, é por isso que a gente está aqui hoje, pensando em dezembro, para que vocês possam se preparar nesses meses, e a gente pode te ajudar nisso, eu posso ajudar, sabe, Renara? A juntos planejar esse trabalho por meio de um webinar exclusivo, de consultoria exclusiva online, poder conversar por telefone, WhatsApp, a gente vai poder trocar muita ideia para planejar a captação de recursos e o dia de doar. Enfim, né? Desculpe talvez se eu fui muito rápido no que eu falei, né, pessoal? Mas é isso que eu queria passar para vocês, a grande oportunidade. Então, a inovação, ela tá aí e a gente precisa aproveitar. E eu deixo essa frase, gosto demais. Os maiores desafios são sempre acompanhados das maiores oportunidades. Então, captação é um desafio e uma oportunidade está nas suas mãos. E lembre-se sempre, não adianta apenas a gente querer captar recursos e trazer dinheiro. A gente precisa de planejar, a gente precisa ter um mindset de crescimento, a gente tem que visualizar oportunidades e a gente precisa construir novos caminhos para todo esse Brasil, para a gente conectar causas com pessoas. E o que a gente mais quer nessa caminhada é fazer isso, porque nós somos apaixonados. Nós que trabalhamos no terceiro setor tem algo diferente. É o que impulsiona a gente. Eu mudei minha vida completamente, pessoal. Trabalhei muito tempo no governo e hoje mudei minha vida completamente para trabalhar com o quê? Para trabalhar com o terceiro setor. Porque eu acredito demais que a gente precisa conectar pessoas às causas sociais e a gente precisa fortalecer. Gente, muito obrigado. Se sintam à vontade no material, tá? Compartilhem. Entra nas nossas redes sociais, manda e-mail, me liguem, manda mensagem, não tem problema. Estou à disposição e queremos muito mudar o mundo mesmo. Queremos fazer a diferença e eu quero contar com vocês, porque a gente precisa buscar essa intensa inovação, incrível inovação que a gente quer construir no terceiro setor, tá bom? Quem puder, nos vemos em São Paulo, dia 22, no evento de inovação da BCR e muito obrigado, Renara, por essa oportunidade. Obrigada, Vinícius. Obrigada por aceitar nosso convite, né? E pelas dicas valiosas que eu tenho certeza que foi de grande valia aí para todo mundo. Bom, gente, ainda não acabou, tá? Fica aí, porque a gente ainda tem mais um momento. A gente teve um momento com o Vinícius e agora a gente vai ter um momento com o Vitor, que é o consultor da Dupay, e ele vai apresentar para a gente agora uma plataforma, uma ferramenta para colocar em prática todas essas dicas também que o Vinícius trouxe. Então, eu acredito que vai ser também muito importante para vocês conhecerem essa forma de captar recursos. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Eu vou precisar do microfone aqui. É isso aí, pessoal. Muito legal tudo isso que o Vinícius trouxe. Tenho certeza que cada detalhe foi de extrema importância, né, para vocês.
E ele trouxe um pouco da teoria, né, do que é bom, do que você tem que fazer para captar leads, né, captar doadores. E eu vou te mostrar na prática como que você vai aplicar isso que ele falou, né, algumas ideias do que ele falou, como por exemplo, compartilhar o seu módulo doação por WhatsApp, né, simplificar o processo de doação do seu doador até a efetivação da doação, né, e eu vou mostrar tudo isso na prática exatamente agora, tá? Vou colocar na tela aí para vocês verem a página inicial da DoPay. É o login, tá? A DoPay, ela oferece uma plataforma 100% digital, ou seja, você não precisa baixar nenhum tipo de aplicativo, nenhum tipo de programa no seu computador. Você consegue trabalhar de casa, de outro país, de outra máquina, desde que logado à internet. Então você vai conseguir gerir tudo que está acontecendo ali dentro do seu módulo doação, né? Traçar novas estratégias, fazer envio de e-mail marketing, gerar relacionamento entre você e o seu doador, né? Tudo isso de forma remota. E é isso que eu vou mostrar agora. Abriu conta na DoPay, você passa a ter um login e uma senha, né? Entrou simples, já loga na sua conta. E aqui a gente tem algumas informações gerais. Eu gosto muito de começar a apresentação direto pelo módulo de doação, que é a cereja do bolo. E aí depois eu vou entrar aqui na parte da página do gestor e vou mostrar para vocês toda a parametrização. Vocês vão ver o quanto é fácil acompanhar, né, o quanto é fácil ser transparente. Eu acho que um dado, eu até anotei aqui que o Vinícius trouxe, 46% dos doadores doariam mais, ou doariam, né, aqueles que não doam, se soubesse para o que seria direcionado aquela verba, aquele valor, né? Então, por meio do nosso extrato, dos nossos relatórios bem completos aqui dentro da DoPay, você consegue utilizar a ferramenta de e-mail marketing e trazer essa transparência para a sua instituição, né? Você consegue fazer essa comunicação com o seu doador. E eu vou mostrar tudo isso. Vou clicar aqui no nosso módulo doação. Esse é um módulo exemplo que a gente criou aqui para trazer para vocês entenderem um pouquinho de qual é a experiência que o seu doador tem quando você tem o seu módulo de doação. Ou seja, essa é a página que o doador vai ver. Exatamente, né, da instituição. Isso. O que você mostrou antes disso é a página do gestor, Isso, né? A plataforma do gestor. Exatamente. Essa daqui é a plataforma do gestor, que vai ser a segunda parte da minha apresentação, okay. né? Nesse primeiro momento eu vou mostrar qual seria a experiência do doador da instituição com a instituição. Legal. Vale sempre lembrar, gente, que essa página aqui, ela tá com a identidade visual da DoPay por ser da DoPay, tá? Então a sua página vai ter a sua foto, as suas palavras, tá? Você vai se comunicar da forma com que você acha melhor, tá? A DoPay não aparece aqui nessa parte dessa página, desse módulo doação seu. O Vinícius citou muito do compartilhamento do link via WhatsApp, né? E também ele falou algumas vezes aqui, eu anotei, sobre o botão de doar, que tem que estar muito explícito no site, né? Então, é esse link aí que eu marquei para vocês aí, é o link que você vai dar um Ctrl+C e um Ctrl+V lá naquela linha de transmissão que o Vinícius sugeriu no WhatsApp, que você vai colocar lá naquele botão doe aqui do seu site e a pessoa clica e vai ser direcionada para essa sua página de doação. Tá? Então esse é o link a ser compartilhado. É aí que a pessoa acessa quando ela lê o QR Code simplesmente com a câmera do celular. Trazendo naquele caso que o Vinícius trouxe do evento, né? A pessoa está ali lê o banner, né, com o QR Code, lê o QR Code com a câmera do celular, ela cai também nessa sua página de doação. Então existem inúmeras formas dela chegar até essa sua página de doação. E aí quando ela chega aqui, ela pode te doar por meio de pagamento de cartão de crédito e boleto bancário. E aí dentro dessa página a gente tem algumas estratégias legais que você pode fazer aí mesmo na sua instituição. Dentre elas, a primeira aqui, por exemplo, uma campanha, eu chamei de campanha da vida, descrevi dessa forma, coloquei essa imagem e eu sugeri 3 valores para o doador. Ele escolhe um e clica em doar, ele vai seguir o caminho. Aqui, por exemplo, doação com valor espontâneo, não defini nenhum valor. Aqui o doador vai definir um valor que ele quer doar e clicar em doar e seguir, né? Aqui embaixo eu coloquei um evento captação de recursos e inclusive contabilizei estoque. Coloquei aqui 200 itens a serem vendidos a R$50, não consigo alterar. Ou seja, você consegue receber doação, você consegue elencar uma campanha com valor fixo, você consegue vender uma rifa, você consegue vender um artesanato, você consegue vender aqui, inclusive contabilizar o seu estoque direto de dentro da plataforma. Neste caso do evento é interessante, né, Vitor? Porque, por exemplo, você pode vender, você pode colocar suas inscrições ali e você pode contabilizar. Vamos supor que você tem um espaço pequeno que comporta somente 100 pessoas.
Então, você pode colocar ali o seu evento, a inscrição você pode contabilizar 100 e quando vender a última inscrição, a gente fecha, né, bloqueia para não vender mais. Assim, vocês não têm problemas com relação a vender mais do que o que comporta o espaço, né? Exatamente, Rinara, é a gestão do evento, né? E uma parte muito legal é que você consegue colocar e-mails específicos. Então, exemplo, se você está vendendo um evento aí dentro da. Vamos trazer uma APAI, né? Que o Vinícius deu de exemplo. Está fazendo um evento lá da APAI e a pessoa compra o ingresso, ela recebe um e-mail falando que ela vai participar daquele evento, que dia e que horas é aquele evento, um e-mail parametrizado por você, né? Então, essa comunicação aí, ela acontece de forma bem individual, bem interpessoal, instituição doador. Eu vou seguir aqui o próximo passo, coloquei aqui o valor de R$ 400, só para vocês terem noção mais ou menos da experiência que o doador tem. Ele clica aqui e aí a gente pede alguns dados básicos dele, e eu vou colocar aqui um dado qualquer, e aceito os termos. Aqui a data de nascimento, exemplo, e clico em avançar. Preencheu aqueles dados básicos ali, avançou. Aqui tem a opção de boleto bancário e cartão de crédito, à vista, parcelado e mensal. Gente, lembrando que todas essas preferências aqui vão ser definidas por você. Ou seja, se você quer permitir somente venda à vista aqui, só quero receber doações à vista, vai ser somente à vista, não vai aparecer as outras opções. No parcelado, só vou aceitar até 6 parcelas, como está aqui, por exemplo. A pessoa só vai conseguir fazer até 6 parcelas. Então, todas essas definições aqui é com você. O Vinícius frisou muito na questão da estratégia de captação a recorrência. E muito legal porque a Dupé ela oferece esse tipo de serviço, né? No caso da recorrência, vamos trazer aqui um caso que acho que todo mundo conhece, que é a Netflix, por exemplo, que tem a cobrança recorrente, né? E a Dupé ela faz exatamente isso. A cobrança recorrente, no caso de cartão de crédito, a pessoa preenche os dados aqui, seleciona quantos meses ela quer doar. Isso aqui pode ser bloqueado por você também, você pode botar uma quantidade de meses específica, se for da sua vontade. E aí a pessoa automaticamente vai ser cobrada todo mês, sem consumir o cartão de crédito dela, um valor somente mensal, e te repassa esse valor, e a Dupay te repassa esse valor automaticamente, sem que você faça nenhuma outra ação e sem que o seu doador faça nenhuma outra ação, a não ser a primeira de cadastrar a recorrência. No caso do boleto bancário, a Dupay entrega automaticamente esse boleto todo mês no e-mail da pessoa para que ela faça o pagamento da doação recorrente dela. Então, Vitor, o que você está querendo dizer é o seguinte: se eu entrar aqui na plataforma, eu quero ser uma doadora da PAI, por exemplo, e aí eu quero clicar ali no mensal. Você está dizendo que eu vou doar R$ 400 todo mês durante o período que eu vou selecionar para eu fazer esse pagamento, no caso, essa doação. Exatamente. E só os 400 por mês. Não significa que vai consumir o crédito total, somente aquele R$ 400 por mês. Então isso é uma estratégia muito boa, porque às vezes a pessoa quer compartilhar um valor com você, quer te ajudar, mas ela não quer consumir o crédito no cartão de crédito dela. É uma ótima alternativa essa da assinatura. E o legal é que tem opção de boleto também, né? Exatamente. Tem a opção do boleto bancário, tá? E outra coisa que é muito legal, que vai atrelada a toda essa ferramenta, é a régua de relacionamento. Ou seja, além do primeiro e-mail que a pessoa recebe confirmando a doação dela, ela ainda recebe outros e-mails nos outros meses. Então, exemplo, a pessoa doa todo dia 10 um valor específico. Você consegue entrar dentro da plataforma do gestor, parametrizar dentro da sua regra de relacionamento um e-mail de lembrete para essa pessoa, para ela agendar aquele pagamento, para ela não esquecer aquilo, né, para ela se preparar para fazer aquele pagamento. E mais, o agradecimento também vem, né? Então a pessoa efetivou a doação mensal ali, todo mês ela também você vai agradecer ela todo mês, né? Com suas palavras, o e-mail vai com a sua identidade visual, sempre, tá, pessoal? Sempre. Todo o e-mail, tudo que é automatizado vai sempre com suas palavras, sua identidade visual, sua foto, sua imagem. Então, Tá isso vai certo? muito de encontro a uma regrinha, uma dica, né, que o Vinícius deu, que é manter o relacionamento com o seu doador, manter esse Exatamente. contato para mostrar para ele que ele é importante para que a instituição consiga fazer as ações dela. Exatamente. E o legal, vou clicar aqui em gerar boleto bancário, só para a gente gerar esse boleto aqui, é um boleto fictício. E o legal, Rinara, é que a pessoa ela consegue acompanhar também a entregabilidade desses e-mails. Então eu consigo saber se o meu doador está lendo aquele e-mail de agradecimento, está lendo aquele e-mail de lembrete, né? Fora a ferramenta de e-mail marketing que eu ainda vou mostrar.
Na página, na tela aí tá a parte final, né? A parte de agradecimento, o último passo do doador. E aí esse texto também pode ser parametrizado pela instituição e vai ser comunicado da forma que a instituição achar melhor, ou seja, usando as palavras dela, trazendo bastante aquele relacionamento interpessoal. Eu vou voltar aqui para a página inicial. Eu vou falar minha última observação com relação ao módulo doação. Essa tecnologia, ela tem um potencial de escalabilidade enorme, né? O Vinícius trouxe alguns dados aí, como por exemplo, que existem mais dispositivos digitais do que pessoas. Acho que no Brasil ele falou, ou no mundo, não me lembro bem. E a tecnologia, esse link, ele é onipresente. Então você consegue dar esse link para, sei lá, quantas milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Então milhares de pessoas vão acessar esse módulo, se comunicar com você de forma automática, é bem tranquilo, bem rápido. E um diferencial, Vitor, é que neste caso, como o doador que está preenchendo os dados, esses dados eles são da instituição e não da ferramenta. Exatamente. Né? Esses dados eu vou mostrar, você passa a ter um banco de dados que respeita as leis gerais de proteção de dados e eu vou te mostrar que você vai ter acesso a esse banco de dados que se torna o seu mailing, né? Você vai poder lançar novas campanhas para essas pessoas, lançar e-mail marketing, fazer aquela estratégia que o Vinícius trouxe de dar parabéns, de comemorar um ano de doações, né? Você consegue trazer esse tipo de estratégia para dentro da sua instituição usando essa ferramenta. Legal. E é exatamente isso que eu vou mostrar agora. Aqui dentro da plataforma do gestor, eu vou mostrar alguns itens aqui. A primeira é essa visão geral, onde a gente dá informações gerais da sua conta, o que tem em atraso, o que tem recebido, o que você tem faturado e até a previsão de tarifas a pagar que você tem aqui para o DuPay. Então até isso a gente calcula e te mostra. Né? Isso justamente para trazer transparência, para trazer previsibilidade financeira para a instituição. A gente sabe que o orçamento é apertado, né, como o próprio Vinícius trouxe. Ou seja, todas as doações que a gente recebeu lá pela plataforma, que o doador foi lá e escolheu o valor que ele quer doar, você tem acesso a elas aqui dentro. Exatamente. Na verdade, é a sua conta com o valor que você recebeu. Exatamente. É a sua conta na DuPay, certo? Exatamente. Inclusive, eu fiz uma doação lá de R$400, né, na doação do valor espontâneo, gerei um boleto lá e ele tá aqui, ó, status aguardando pagamento no valor de R$400 pro Vitor. E com relação ao banco de dados que você me perguntou, eu clico no nome do meu doador aqui, eu já tenho aqui os dados dele, ó, como e-mail, número de telefone, endereço. Então, se eu quero enviar um agrado para ele, eu posso. Se eu quero mandar um e-mail de agradecimento específico para ele, eu posso. Se eu quero ligar e agradecer a ele, eu posso. Lançar novas campanhas para ele, né? Ele se tornou um lead e entra naquele funil lá que o Vinícius citou e trouxe de exemplo aí, que foi um funil espetacular. Eu estava olhando aqui antes da apresentação. Aí a gente tem esse banco de dados completo aqui, né, que são os parceiros da instituição, que são essas pessoas, você tem esse banco de dados para você. Te mostrei aqui em faturas, onde a gente acompanha os registros, né, das que estão aguardando o pagamento, né, e aí você consegue filtrar por campanha, por forma de pagamento. Aqui as pagas da mesma forma, né, elas são apresentadas da mesma forma, qual é a forma de pagamento, qual a data, qual o horário que foi pago, né, e quem são esses doadores. Aqui é a regra de relacionamento, que eu citei, que você consegue parametrizar e-mails de agradecimento, e-mails de lembrete, né? Então você consegue entrar aqui e criar templates de agradecimentos específicos para os seus doadores e de lembretes. Aqui no e-mail marketing, a gente tem a lista de e-mails, né, que você consegue segmentar por área, por doador em potencial, por doador mais frio, mais quente. Você consegue criar esse tipo de segmentação. Né? Isso, de relacionamento. Aqui a gente tem uma campanha que foi criada de exemplo. Nova campanha, eu consigo criar novas campanhas. Aqui eu gero as minhas listas, né? Ou seja, a gente dá várias formas de você comunicar com seu doador. Exatamente. Através dessa plataforma, que também é uma plataforma de captação de recursos. Exatamente. De forma organizada, segmentada, já linkando o e-mail marketing com o módulo doação. Né? É possível criar mais de uma loja, por exemplo? Sim, perfeitamente. Você pode entrar na loja que você tem aqui e mexer mais, ou você pode criar outras lojas e adicionar outros eventos, outras campanhas. As páginas, né, de doação, no Exatamente. Caso. Bom, aqui a gente tem dentro da ferramenta de e-mail marketing, só um exemplo aqui bem rápido para vocês, como que a gente cria os templates de criação de e-mail. Então, é bem fácil, pessoal. Só você
preenche aqui, por exemplo, o que você preenche aqui vai para o lado de lá. Aqui onde está a sua marca, aqui vai sempre a logomarca da instituição. A gente tem esse CTA, que é o Call to Action, que foi um exemplo que o Vinícius trouxe de estratégia, que você pode linkar com o seu módulo, você pode linkar com o seu site. É fantástico essa ferramenta de e-mail marketing, muito simples de mexer, tá certo? A gente tem alguns exemplos aqui para você já trabalhar em cima deles. Aqui é onde a gente tem a gestão de e-mails, onde você acompanha se os e-mails estão sendo entregues, se as pessoas estão lendo, aquele ponto que eu toquei. Aqui é o extrato que eu falei, que traz aquela transparência, né? Esse extrato ele é ineditável, então absolutamente ninguém consegue entrar aqui e alterar nada. Você consegue usar ele de forma bem tranquila, com uma prestação de contas para um gestor, para um diretor e até para seus doadores, né? Então, trazendo para um caso real, você recebe as doações pelo seu módulo, que a pessoa acessa de inúmeras formas, elas ficam registradas aqui no extrato, você quer prestar conta, você extrai via exportação aqui para um PDF, para um Excel, usa a ferramenta de e-mail marketing para entregar essa prestação de conta para esses seus doadores, né? E além disso, você tem os relatórios por mês, né? Exatamente, que é aqui nos relatórios que você consegue filtrar até por forma de pagamento diferente, por mês, por campanha específica, né? E isso influencia inclusive na sua estratégia, né? Junto com o Vinícius aí, ele pode falar melhor. Se você está doando melhor via cartão de crédito, dá um ênfase ali, acho que você tem que entregar mais informação sobre cartão de crédito. Se você está doando mais numa campanha com o nome lá, por exemplo, campanha da vida, então dá um ênfase na campanha da vida, porque esse relatório vai te mostrar qual campanha está progredindo melhor, está tendo um desempenho melhor, né? Aqui em recorrências a gente tem o registro das recorrências, ou seja, das assinaturas com histórico separado por doador, então você consegue acompanhar o histórico dos doadores, né? Em recorrência, então, é o doador que Doa faz a todo doação mês. mensalmente. Isso, que é aquele exemplo que eu trouxe da Netflix, né? Que eu acho que todo mundo conhece. Aqui a gente tem algumas configurações da conta e a forma de você colocar a loja online no ar, que é muito simples, pessoal. São pequenos dados que você vai preencher aqui, inclusive com valor mínimo de doação. Aqui é onde você parametriza a mensagem de agradecimento. Aqui é onde você parametriza a mensagem que vai para o e-mail da pessoa, lembra que eu falei? Aqui é se você vai querer aceitar a recorrência na loja, vai permitir que o doador se torne um doador mensal. Aqui vai permitir que o cliente escolha quantos meses da recorrência ou vai ter uma quantidade de meses específica. Vai aceitar boleto bancário? Quantas parcelas? Configuração do cartão de crédito, vai aceitar e até quantas parcelas? Aqui, as imagens de topo. O que eu estou vendo, o que você está trazendo, é que o próprio gestor pode montar a sua página de doação. Exatamente, certo? O próprio gestor monta. Porque é bem intuitivo. Muito então você simples. só vai configurar de acordo com a sua necessidade ali e vai colocá-la no ar. Exatamente. Quanto tempo mais ou menos que a gente demora para colocar uma página no ar? Nara, eu diria para você que com 3 minutos ele coloca uma página, um módulo de doação no ar. Legal. Tá? E aí depois que ele salva, ele tem o QR Code. Inclusive vou colocar o QR Code na tela aí para vocês verem. Se quem tiver com o celular aí quiser virar a câmera do celular para esse QR Code, você vai ver que já vai abrir a sua loja. Tem uns celulares um pouco mais antigos, aí, de 1 ano para cá, que eles não fazem essa leitura direto da câmera, precisa de um aplicativo. Mas os mais novos já fazem essa leitura, se quiser testar pode ficar à vontade. Tá? Bom, pessoal, finalizou aqui com o QR Code, que é essa tecnologia sensacional que a gente está podendo usar a nosso favor. Rinara, esqueceu alguma coisa? Devo acrescentar algo? Não, acho que é isso mesmo. O Vinícius não está na câmera, mas Vinícius, esqueceu alguma coisa? Tenho que acrescentar algo? Não? Acho que o mais importante, assim, o legal da captação de recursos, né, que a gente tem a base de dados, né? O que eu me preocupo muito com muitas organizações, sabe, Vitor, que acabam optando por plataformas de pagamento ao invés de ser plataformas de doações, elas não têm acesso aos dados para se relacionar com o doador. E muitas instituições às vezes estão tendo dificuldade de captar recursos porque não tem o seu doador para se relacionar. Porque essas plataformas de pagamento, você recebe, né, apenas o recurso, desconta um desconto grande nas porcentagens e você ainda não tem acesso à base de dados. Entendeu? Você ainda não tem acesso à base de dados. E aí a diferença do Pay, muito bacana, parabéns, é justamente essa importância que tem em garantir o relacionamento com o doador. Muito bacana. Esse é o diferencial e que tem falado muito, né? Isso aí, muito legal, muito bem observado pelo Vinícius. Pessoal, então eu finalizo por aqui, Rinara. Tô olhando aqui na minha colinha, falei tudo que eu queria. Agradeço novamente aí a oportunidade também de estar com vocês aqui, pessoas especiais. É isso. Vou deixar para a Rinara aí.
Bom, Vitor, quero agradecer, né, pelo tempo aí com a gente, por trazer essa solução, né, para as pessoas que estão aí participando com a gente, para conhecerem um pouquinho mais da DuPay, conhecerem um pouquinho mais dessa ferramenta, das várias funcionalidades que a gente traz aí, exatamente para otimizar essa captação de recursos, tá? Então, se você tiver dúvida, quiser perguntar para a gente um pouco mais da ferramenta, pode entrar em contato com a gente através do site. Se você puder abrir o site para as pessoas conhecerem, até mesmo para aquelas que têm interesse em abrir conta com a DuPay, tá? É só entrar no site www.dupay.com.br, tá? É só entrar ali, abra sua conta. Se você tiver dúvida, a gente tem um chat no nosso site que a gente responde em tempo real, tá? Então agora a gente vai selecionar algumas perguntas, tá, gente? Para a gente responder aqui. A gente sabe que tem muitas perguntas, imagino que tenha muitas perguntas, só tem uma pergunta. Tá, então a gente vai trazer ali a pergunta da Rosana, acredito que é para o Vinícius Ventura. Eu trabalho na área de educação com uma empresa e gostaria de saber como transformá-la em uma empresa do terceiro setor. Vocês auxiliam nesse processo? No caso da DuPay especificamente, Rosana, a gente trabalha com a ferramenta de captação, tá? Com relação à consultoria, aí seria diretamente com o Vinícius, que pode te auxiliar por e-mail, ou de repente, se você quiser disponibilizar também seu telefone, acredito que tem na sua inscrição, a gente pode entrar em contato com você e te explicar, até com mais atenção, né, sobre esse processo. Certo, Vinícius? Isso mesmo. Então, assim, Rosana, você aproveita a oportunidade, eu disponibilizei o meu contato, fica à vontade, mas é isso, assim, não tem como transformar rápido, né? Transformar uma empresa em terceiro setor. Você precisa já logo, junto com um grupo, criar essa instituição do terceiro setor com uma causa específica, se você escolher, por exemplo, causa da educação. O que você na empresa pode desenvolver é projetos de responsabilidade social corporativa. Tá? Então há uma diferença aí, faça contato comigo, você encontra meus contatos, estará à disposição. Nós vamos encaminhar o slide novamente, né, a apresentação. Lá está meu contato, fica à vontade, a gente pode marcar uma conversa online e eu posso esclarecer melhor, ok? Ótimo. Bom, gente, a gente divulgou também com relação ao sorteio, tá, de uma mentoria. Esse sorteio vai ser feito posterior à nossa webinar. A gente vai divulgar no Instagram. A gente não vai fazer agora pelo motivo de que a gente precisa pegar a relação de todas as pessoas que estão no webinar. A gente vai fazer somente com as pessoas que estão participando, tá? Então a gente vai disponibilizar essa mentoria para uma instituição. A gente vai fazer o sorteio e vai divulgar no Instagram da DuPay, tá? Então você pode procurar a gente lá. Para quem não segue, pode nos seguir, tá bom? E a gente pode tirar dúvidas também lá pelo direct. Se você tiver dúvida com relação a esse sorteio, a gente vai mostrar tudo direitinho, tá bom? Bom, gente, a gente vai mandar para todos que estão na webinar, a gente vai mandar para todos os e-mails cadastrados, o e-book, o material do Vinícius, e a gente se coloca à disposição de vocês. Em nome da DuPay, eu quero agradecer a oportunidade, tá, de estar com vocês aqui, quero agradecer a oportunidade de ter tido esse tempo com vocês, tá? Muito obrigada e mais uma vez pode contar com a gente aí, tá bom? Vou reforçar o convite para a BCR. Na próxima terça-feira, dia 22, Vinícius Ventura vai estar lá, a DuPay vai estar lá também, e o Marcelo vai dividir a banca com o Vinícius. Então, fiquem à vontade para participar, para estar lá com a gente, de repente nos conhecer de perto, vai ser um prazer enorme de saber isso, tá bom? Nós estamos sempre enviando convites de webinar pelo e-mail marketing. Então, se você não tem nosso e-mail cadastrado, cadastre nosso e-mail para não cair no spam de vocês, tá bom? A gente quer encontrar vocês de novo aqui no próximo webinar. Gente, muito obrigada, uma boa noite, até a próxima. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau, Tchau, tchau. Um tchau. Um abraço, abraço. hein? Até mais.